favor, senhor Arthur, o senhor tem a palavra. Senhor deputado Jorge Brás, deputado Celso Russomano, demais integrantes da mesa, Ricardo da Senacom, o Jefferson da NPD e o Sérgio Barreto, presidente da Abrafarma, senhoras e senhores que nos assistem presencialmente pela internet. Como disse já há bastante tempo o Clive Hamby, que é um matemático inglês especializado em ciência dos dados, os dados são o novo petróleo. Depois que ele falou isso, muita gente vem repetindo. Então, o que está sendo discutido nessa audiência pública é que estão extraindo petróleo às custas dos consumidores brasileiros. Então, estão utilizando esses dados brasileiros, pelo menos desde 2008, eu fiz uma pesquisa lá interna nos dados do INADEC. Desde 2008, nós lá do INADEC, que é uma associação civil integrante do Sistema Nacional do Consumidor, representa os consumidores em todo o território nacional. Desde 2008, a gente tem trabalhos lá no INADEC sobre essa questão de obrigatoriedade do cadastro para conseguir desconto. Mas, como disse aqui o doutor Ricardo, será que é desconto mesmo ou é um sobrepreço? Eu, pessoalmente, tentei me livrar, durante muito tempo, desses cadastros das farmácias. Quando eu não consegui me livrar mais? Quando eu cheguei um belo dia, fui comprar um medicamento, e aí falou, tem o CPF? Aí eu falei, não tem o CPF cadastrado. Eu fui pagar o dobro do preço do medicamento. E, naquele momento, eu tive que me curvar. Eu, que nunca gostei de me cadastrar à toa, sempre zelei pela importância dos meus dados, tive que me submeter. E, desde então, desde 2008, é assim que acontece. Então, esse foi um procedimento implantado em todas as grandes redes, significa que o consumidor não tinha liberdade de escolha, não tinha para onde fugir, porque se ele não quisesse o cadastro, ele ia ter que pagar muito mais caro, e se ele mudasse de rede, mudasse de farmácia, ele ia encontrar aquele mesmo procedimento. Então, ninguém tem dúvida que, quando eles concedem o suposto desconto, já está preservada a margem de lucro das farmácias. O que significa que, quando o consumidor não dá o seu CPF, o sobrepreço é absurdo, maximizando o lucro das redes, das redes de farmácia. Então, o consumidor não tem liberdade de escolha nesse caso, porque a diferença de preço é muito grande. Mas, de 2008 para cá, as práticas abusivas das drogarias, das farmácias, das redes de farmácia, ficaram mais sofisticadas. Hoje não se pede só o CPF, perguntam se o consumidor tem plano de saúde, perguntam se o consumidor faz parte de uma entidade de classe, perguntam qual o cartão de crédito do consumidor e chegaram ao absurdo de exigir identificação biométrica. E só retrocederam nisso porque o IDEC tomou uma medida imediatamente, foi para cima das redes, acionou, inclusive, a associação e retrocederam nisso. Mas até a identificação biométrica. Uma coisa que é importante deixar claro é que isso não é um programa de fidelidade. Se fosse um programa de fidelidade, por exemplo, as companhias aéreas têm programas de fidelidade. Quanto mais você voa, mais benefícios você tem. É diferente. Nesse caso específico, você é obrigado a se cadastrar para ter o pagamento do preço justo, do preço correto, já preservada a margem de lucro das farmácias. Então, nesse caso específico, não é um programa de fidelidade, você se cadastra e, imediatamente após o cadastro, você já tem o suposto desconto. A justificativa das redes é que é para obter descontos individualizados, mas a gente sabe que, quando a gente chega lá, eles dão uns cupons de desconto que não tem nada a ver com o padrão de consumo das pessoas. Então, definitivamente, os dados não são usados para isso. Desde 2008, é uma prática abusiva. Por quê? Porque fere o artigo 43, parágrafo 2º do Código do Consumidor, porque o consumidor que tem que ter o cadastro opcional, ele só se cadastra se ele quiser,
ele é obrigado a se cadastrar em virtude do preço. Tem gente que não tem condição de comprar medicamento pelo preço já, em tese, com o desconto. Com esse sobrepreço, então, não consegue pagar. Então, ele acaba sendo obrigado a se cadastrar contra a sua vontade, sem o consentimento aqui que o doutor Jefferson falou, que tem que ser livre, tem que ser informado e inequívoco, é aquele famoso vício de consentimento. Então, ele era obrigado a se cadastrar para ter acesso ao pagamento do preço correto. Fere o artigo 9º, inciso 7º, do Decreto 5.903, de 20 de setembro de 2006, que regulamentou a Lei 10.962, que trata da oferta e fixação de preços, porque, deputado Russomano, estão atribuindo preços distintos para o mesmo item. Então, o mesmo medicamento tem 2 preços distintos se você fornece o CPF, se você fornece o seu cartão de crédito, ou se você fornece, por exemplo, o seu plano de saúde. Essa prática de 2 preços distintos para o mesmo item, ela é vedada, ela só pode acontecer a partir de 2017, pela Lei 13.455, quando esses descontos são oferecidos em função do prazo ou de instrumento do pagamento utilizado. No caso, por exemplo, para aqueles consumidores que pagam em dinheiro, normalmente se concede um desconto porque não tem aquela taxa do cartão de crédito e do cartão de débito. É isso que é possível. Atribuir preços distintos para o mesmo produto, como regra, é vedado e, excepcionalmente, só é permitido quando oferecidos em função do prazo de um instrumento de pagamento utilizado. Então, como já dissemos aqui, na verdade, não existe desconto. Quem não fornece os dados acaba pagando, muitas vezes, o dobro, como já aconteceu pessoalmente comigo. Então, já era vedado, já era prática abusiva, aí veio a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Aí, aquela abusividade que já existia se acentuou porque as farmácias, na grande maioria dos casos, elas tratam dados sensíveis referentes à saúde e à vida sexual dos consumidores. O consumidor, por exemplo, vai lá, compra um preservativo, isso é um dado referente à sua vida sexual que as farmácias vão ter. E o que acontece? Aqui o doutor Jefferson já falou da NPD e dos trabalhos que ela vem desenvolvendo. Realmente isso é muito sério, porque, infelizmente, muitas redes não adequaram os seus cadastros antigos à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu tenho uma série de dados. Eu, pessoalmente, aqueles cadastros que eu fiz lá atrás, antes da Lei Geral de Proteção de Dados, não foram revalidados. Colocam lá os termos e condições no site, mas o consumidor não tem acesso. O direito à informação do consumidor não é no site. Isso já tem uma série de precedentes judiciais dizendo que informação no site não basta, tem que informar na hora para o consumidor. Então, esses dados todos antigos, eles tinham que ser validados, e isso não aconteceu. Comigo, por exemplo, não aconteceu. Não existe consentimento pleno, existe o vício de consentimento porque, nesse caso, aí, o consumidor é obrigado, para pagar o preço justo, a se cadastrar, e falta transparência, porque não se sabe para onde vão esses dados, não se sabe como esses dados são tratados, não se sabe se existe o compartilhamento com parceiros. Esses dados dos planos de saúde, por exemplo, me intrigam muito. Para que pede dado de plano de saúde? Aí você tem o plano de saúde que a pessoa tem, quando ela vai fazer a compra, aí tem, por exemplo, se ela compra uma metformina, que ela tem um indicativo de que ela é pré-diabética, isso, de repente, pode ser utilizado para negar uma cobertura por doença pré-existente. Então, essas informações não se sabe como elas são tratadas e compartilhadas. O artigo 9º da Lei Geral de Proteção de Dados diz o seguinte, que o consumidor tem o direito de saber a finalidade específica do tratamento, forma e duração do tratamento, identificação do controlador, informações de contato do controlador, informações acerca do uso compartilhado dos dados e responsabilidade dos agentes. Eu, em relação aos meus dados que as redes tratam lá em São Paulo, não tenho nada disso. A exceção, como já foi dito aqui pelo doutor Ricardo, no caso de medicamentos controlados que exigem retenção de receita. E, assim,
uma questão interessante. No estado de São Paulo, existe uma lei estadual, 17.301, que, na prática, no meu entender, não está sendo cumprida, diz que as farmácias e drogarias estão proibidas de exigir cadastro de pessoa física do consumidor no ato da compra, sem informar de forma clara e adequada sobre abertura de cadastro ou registro de dados pessoais e de consumo. Aí tem uma pena e diz o seguinte: nas farmácias e drogarias deverão ser afixados avisos contendo os dizeres: proibida a exigência do CPF no ato da compra, que condiciona a concessão de determinadas promoções. Então, já tem lei estadual de São Paulo, o IDEC acionou a Abrafarma, tem ficado atento em relação a isso, e nós, lá no INADEX, também estamos atentos a isso. Então, o resumo da peça, deputado Jorge, é que precisa mudar, precisa ter uma regulação específica, até porque, como disse aqui o doutor Ricardo, isso não é uma prática só das farmácias, é também de supermercados e de outros setores da economia, porque na medida em que tiram o petróleo do consumidor e nada acontece, não recebem punição, isso acaba expandindo para outros setores do mercado. Então, por essas razões aqui, são essas as razões e considerações do INADEC. Excelência. Agradeço a exposição do senhor Arthur Rolo e concedo a palavra ao senhor Sérgio Mena Barreto, presidente da Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias, Abrafarma. Senhor Sérgio, o senhor tem a palavra.